Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de fazer aqui uma reflexão fugindo um pouco daquelas abordagens que nós estamos acostumados a fazer. Eu vou fazer essa abordagem de hoje em forma, na verdade, de uma reflexão. Então não é nenhuma pesquisa, eu não vou explorar aqui nenhum tema específico, é mais uma reflexão e vocês vão saber por quê. Bom, diante da situação que está passando aqui o Rio Grande do Sul, né, com as chuvas e enchentes, eu resolvi fazer esse vídeo com essa característica. Aí eu fiz esse vídeo porque, claro, né, vendo o sofrimento, a situação das pessoas e como também morador aqui dessa região, não tem como a gente não ser tocado, né, e também ser solidário nesse momento tão difícil. Mas o que me motivou também a fazer esse vídeo é que eu me lembrei de um livro que há muito tempo eu li, um livro do Frei Carlos Mestras, em que o título dizia Deus, onde estás? Né? E diante então dessa calamidade histórica causada pela enchente, né, aqui no Rio Grande do Sul, por essa situação climática, essa pergunta me veio à tona novamente, né? Deus, onde estás? Né? E é muito comum nesses momentos, e a gente também ouve as pessoas conversando, a gente assiste televisão, ou mesmo vídeos, né, nas redes sociais, em que muitas pessoas, essas falas, né, com um cunho assim religioso, essas falas muitas vezes nesses momentos a gente coloca na conta das divindades os fenômenos, né, que não estão sob o nosso controle, né? Então muitas vezes diante dessa situação calamitosa, como eu falei, né, diante de situações como esta ou outras parecidas com esta, a gente sempre joga, né, para a conta das divindades aquilo que na verdade pertence ao ser humano. Então é necessário a gente entender que a natureza, bem como as divindades, né, elas não são nossos inimigos, não são nossas inimigas, né? É interessante a gente perceber na fala das pessoas como eles fazem essa relação, né? Coloca a natureza, coloca o clima, coloca o meio ambiente como sendo um inimigo do ser humano e por tabela também entra aí a própria divindade. Quer dizer, então, nesse tipo de pensamento, as pessoas muitas vezes dizem, né, ou expressam, né, às vezes até, não sei se inconsciente, essa ideia de que a natureza e as divindades estão contra a gente, são nossos inimigos, né? E eu digo o seguinte, pelo contrário, né? Tanto a divindade quanto a natureza, elas são, na verdade, garantidores, né? Ou garantidoras da nossa existência, né? Então, o que explica esses acontecimentos, né? Se as divindades, se o meio ambiente, se a natureza, eles estão aí para nos proteger, ou pelo menos para nos fornecer, né, os meios de vida. Então, como é que a gente explica, nesse momento tão difícil, essa situação? Bom, nesse caso, né, a gente tem que entender que o Estado e os administradores públicos, eles são responsáveis pela garantia e segurança da convivência do ser humano, né, em sociedade. Ora, se o Estado, né, ele tem essa função de garantir a segurança, a convivência, né,
a qualidade de vida do ser humano, então é necessário a gente perguntar, né, onde houve, na verdade, a falha humana, né? Então, a falha não está no fenômeno natural, no fenômeno climático. A falha não esteve ou não está na divindade ou nas divindades. Nesse momento a gente tem que perguntar onde houve falha humana, né? Porque eu prefiro, né, defender, pensar, há quem pense diferente, não estou dizendo que essa é a única forma da gente pensar assim, mas eu prefiro pensar que a divindade ela é essencialmente boa, né? Então a gente não deve atribuir à divindade características que fazem parte da essência humana, né? Que na verdade é o que a gente já faz desde muito tempo, né? Na verdade, a divindade ela é mostrada, ela é criada pelo ser humano a partir das próprias características humanas. Então, muitas vezes a divindade ela aparece, né, como perseguidora, como destruidora, fazendo ações más, né? Mas essas são características que nós humanos, né, colocamos nas divindades, né, quando a gente constrói a imagem da divindade. Mas eu prefiro pensar que a divindade é essencialmente boa. Então a gente não deve atribuir à divindade as características que fazem parte da essência humana. Quer dizer, é o ser humano que é falho, é o ser humano que é incompleto, né? Então, se o ser humano é falho e incompleto, é necessário nesses momentos a gente achar onde que o ser humano falhou, né? Então eu creio que não ser adequado a gente recorrer à divindade para nos livrar da fúria, né? ou da sua maldição, ou de uma punição, como muitas vezes é colocado nessas horas, né? Nessas horas, como eu falei, é comum a gente ouvir pessoas dizendo que isso faz parte de uma maldição divina, de uma punição divina pelos pecados ou por pessoas que não estão buscando de forma real, justa, a questão religiosa. Então a divindade está punindo de alguma forma a população, a cidade. Eu creio que não cabe mais essa interpretação. Evidente que quando a gente lê os clássicos da sociologia da religião, a gente percebe que essa era uma visão que existia no passado, né, nas comunidades primitivas, quando pensaram a religiosidade e a divindade, né? Em geral, os fenômenos naturais eram vistos como expressão, né, da vontade divina, e para se livrar, muitas vezes, dessa fúria divina, era necessário, então, fazer alguma coisa para acalmar a divindade. Mas eu creio que hoje a gente já ultrapassou isso, né? Nós já não cabe mais esse tipo de interpretação, né? Então, eu prefiro pensar que Deus é um Deus da vida, não um Deus da morte. Então, o movimento natural dos fenômenos da natureza, né, ou dos fenômenos naturais, né, eles não devem ser entendidos como uma punição ou uma perseguição ao ser humano, né? Então, a calamidade que caiu, né, sobre a população do Rio Grande do Sul, ela não foi resultado da punição divina. Quer dizer, as divindades não queriam punir nada, né? O que eu estou defendendo aqui é que esse fenômeno é um fenômeno que faz parte, né, do movimento natural, né, que acontece, né, com a situação climática e com a própria natureza. Então, eu penso que os desequilíbrios climáticos e os fenômenos naturais, eles possam ser também uma oportunidade, né, para que o ser humano cuide da terra, cuide da natureza, né, cuide do meio ambiente, né,
Porque nós, como diz alguns escritores aí que falam sobre essa questão da natureza, nós habitamos uma casa comum e nós temos um destino também comum. Então é necessário a gente cuidar um dos outros. Então essa é muito mais uma oportunidade para a gente pensar na nossa responsabilidade com o meio ambiente, com a natureza e na responsabilidade com o outro, do que a gente fazer essa relação religiosa, né, de punição e de perseguição das divindades em relação ao ser humano. Então, cuidar da natureza é cuidar do ser humano, e cuidar do ser humano também é cuidar do meio ambiente e da natureza. Então, pessoal, diante disso tudo, é necessário também a gente tomar consciência de que a vida não consiste apenas da simples existência, né? Então, basta a gente observar que a primeira coisa que as pessoas lamentam, né, quando falam, quando se expressam diante de uma calamidade dessa, ou semelhante, a primeira coisa e que eles dizem, repetem, é: nós perdemos tudo, nós não temos mais nada, né? Perderam tudo, perdemos tudo. Então, perderam o quê? Perderam o seu espaço, perderam a sua segurança, o seu conforto, ou seja, não somente perderam coisas, né, que garantem a sua existência, mas também aquelas que fazem parte da existência com dignidade humana. Então a gente começa a perceber, como eu falei, que o ser humano, ele não é só sua existência no sentido de que basta o ser humano estar vivo é suficiente. Não, o ser humano ele não se caracteriza só por estar vivo, só por conservar a sua existência física, né? Mas além dessa existência física, ele precisa então de outras coisas que garantam essa existência com dignidade. Então, diante dessa situação, a gente pode perguntar: e agora, né? Como enfrentar esse vazio, como enfrentar essa incerteza, né? Essa sensação de abandono e de impotência, né? Que as pessoas perderam suas casas, perderam seus móveis, né? Perderam também até pessoas da família, né? que morreram, perderam animais, enfim, como eles dizem, perderam tudo, né? Como enfrentar isso agora, diante dessa sensação, né, de abandono, de incerteza e de impotência? Então é importante salientar que a esperança, a fé, né, o sagrado, a crença no sobrenatural, essas coisas fazem parte também da essência humana, né, da existência humana. Bom, pode até ser que não façam parte da existência de algumas pessoas, mas de muitas pessoas, né, esse sagrado, a esperança, a fé, ela faz parte da existência de muita gente. Então, eu fico pensando aqui que a vida humana, ela tem um sentido também, né? Não somente, mas a vida humana ela passa a ter sentido também porque o ser humano desenvolveu essa capacidade de ter esperança, né? Então, nesse sentido, a fé, ela consiste exatamente nisso, em algo que a gente não vê, mas que a gente crê, né, que vai acontecer, né? A gente não está vendo ainda, mas a gente tem uma esperança, uma certeza de que isso vai acontecer. Então, é através da força, né, produzida pela fé que nós também desenvolvemos a capacidade de superação e também de nos reinventarmos, né? Então, essas características elas são importantes para lutarmos contra a adversidade ou contra as adversidades, né? Então, é a força interior, né? E nossa experiência de fé que nos impulsionam, né, para continuarmos fazendo planos para o futuro
lutarmos contra a ameaça à vida humana, seja ela física ou social, né? E então, como é que a divindade, como é que Deus nos socorre nesse momento, nesses momentos de tristeza, de angústia, de calamidade? Bom, eu diria que a força, né, da divindade, ela se concretiza através exatamente do que a gente está vendo agora, da solidariedade, né, da preocupação com o sofrimento do outro, né, preocupação com o sofrimento do meu irmão, da minha irmã, do próximo, né? Então é assim, né? Então é a família, são os amigos e até os desconhecidos que são, vou usar aqui uma expressão, né, bem religiosa, então é a família, os amigos e, como eu falei, até mesmo os desconhecidos, que são instrumentos, né, da divindade ou de Deus para o exercício da solidariedade. Então, aquilo que muitas vezes a gente ouve, né, pessoas dizendo assim, Deus se manifesta no próximo, Deus se manifesta no outro. É exatamente, né, esse movimento de solidariedade, a gente pode dizer que é Deus se manifestando no outro. Então, é através da solidariedade, do exercício da solidariedade, que a gente vê aí a presença da divindade. Então, basta ver a onda de solidariedade, né, ocorrida no Brasil inteiro, né, e até mesmo no exterior, né, nessas horas, né, que a gente percebe aí como o ser humano, ele ainda está voltado para atender o sofrimento do outro. Então, o que é importante também, a gente ter em mente aqui, é que nessas horas, quem está recebendo ajuda e quem está ajudando, eles não perguntam ou não estão preocupados com a religião, o posicionamento político, o gênero, né, ou a cor, né, do seu irmão ou da sua irmã, né? Quem está recebendo aquele alimento, quem está recebendo a solidariedade, ele não quer saber ou ele não pergunta, bom, quem foi que mandou isso aí, né? Foi uma pessoa que faz parte de um grupo religioso cristão ou foi um ateu? Não, né? Ele recebe. Então a gente começa a perceber que muitas vezes a gente faz essa diferenciação, né, em outros momentos, mas aqui no momento da solidariedade não há essa preocupação. Eu recebo aquilo que estão me dando e eu não sei se é um ateu, se é uma pessoa de matriz de religiosidade de matriz africana, se é um cristão, se é um budista, se é um islâmico, se é uma pessoa branca, se é negra, se é uma pessoa trans, se é um homossexual, não interessa. Eu estou recebendo e estou sendo apoiado por essas pessoas que não aparecem dessa forma, aparecem como ser humano, aparecem como pessoas que estão fazendo solidariedade. Portanto, a fé nos concede, né, essa força para enfrentar o desânimo e continuar lutando e mantendo o equilíbrio interior, né, o equilíbrio interior, que é importante também nesse momento. Então a fé nos dá essa esperança de que a divindade não nos desamparará, né, não abandonará. Ela se tornará a nossa segurança, o nosso refúgio, né? E virá em nosso socorro nos momentos de tribulação para nos acolher e nos abraçar. Então, pessoal, eu queria concluir, né? Como eu falei, essa aqui foi muito mais uma reflexão do que uma análise assim acadêmica, né? Porque eu achei que seria muito mais interessante fazer agora mais uma reflexão do que um aprofundamento, né, de um tema acadêmico. Então, para concluir, eu diria que não estamos sozinhos, né? Você não está sozinho. Você que está aí passando por essa situação,
você não está sozinha, você não está sozinho, não estamos sozinhos, né? Nem desamparados, né? Eu usaria aqui uma expressão da liturgia católica, né? Quando o pessoal responde, Ele está no meio de nós. Então a pergunta que eu fiz no início, né? Que eu disse que eu tirei do livro do Frei Carlos Mestre, Deus onde estás? Eu diria, Ele está no meio de nós, como diz também o salmista bíblico, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, não? Então, pessoal, sejamos fortes e confiantes. Não estamos sozinhos, vamos crer, vamos lutar e vamos vencer. Eu fico por aqui então, encontro vocês no próximo vídeo. Até lá.